Paulo não para de crescer. Para se ter uma ideia, a capital paulista ganhou 1.000 novos empreendimentos residenciais e cerca de 200 mil moradores de apartamentos nos últimos 5 anos. De acordo com um levantamento do mercado imobiliário, em 2008, havia 20 mil condomínios na cidade. E em 2013, o total de edificações com finalidade residencial chegou a 21 mil. Os condomínios residenciais já representam 40% do total de domicílios da cidade. Negócio que movimenta mais de 13 bilhões de reais por ano. Um valor superior ao orçamento anual de capitais brasileiras como Curitiba e Porto Alegre. Diante desse universo tão grandioso, é natural que surjam dúvidas a respeito do papel de cada um. Dos moradores, zeladores, síndicos, no bom funcionamento dos condomínios. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esse assunto que muito interessa para muita gente, com o doutor Antônio Gonçalves, que é advogado especialista em Direito Civil. Bem-vindo ao Revista mais uma vez. Tudo bom? Joia. A gente tem uma série de perguntas e respostas que a gente precisa que você nos ajude aqui, mas eu acho que uma das grandes reflexões que a gente pode fazer na vida em sociedade como um todo, mas principalmente na vida em condomínio, porque a gente restringe ainda mais o espaço, que um monte de gente está dividindo, é a questão do bom senso, né? É que as pessoas acham que... Se todo mundo tivesse bom senso, não precisava de lei, né? Só ela mora lá, não tem mais ninguém. Então eu posso ter um cachorro gigante no apartamento pequeno. Que late o dia inteiro. Eu posso ficar segurando a porta do elevador enquanto meu filho está escovando o dente ainda. Ou chama os 3 elevadores do andar inteiro para te servir, como se isso não gastasse uma energia absurda a mais, desnecessariamente. Faço um sarau na minha casa até 3 da manhã. É complicado, gente. Tem que parar para pensar que nós não estamos sozinhos mesmo, né? Pois Vamos pro telão? Tem Vamos. bastante pergunta para você aqui, doutor. Vamos ver. Zelador deve cobrir o horário de almoço ou de folga dos porteiros? Uma pergunta muito importante, porque bastante gente cobra isso do zelador, né? É verdadeiro assim, ou falso? Regiane, é assim, a portaria não pode ficar sozinha. Então, alguém tem que cobrir o horário de almoço do porteiro. Tá. Então, aí tem que ter um acordo entre o porteiro, o zelador e não necessariamente o zelador, pode ser o faxineiro também. Tá. E aí fazer um rodízio entre eles para que a portaria não fique sozinha. Não fique descoberto. Mas o zelador não é uma obrigação do zelador. Exato, o zelador ele não é obrigado a ficar lá, até porque o zelador também tem direito à sua hora de almoço. Então eles têm que combinar um horário que os dois consigam almoçar, cada um no seu horário. E se ele tiver que fazer isso obrigatoriamente, isso pode configurar acúmulo de função? É, exatamente, porque os cargos são bem diferentes, inclusive a remuneração também é diferente. Tá certo. Então, nesse caso é falso, né? Isso. Tá certo. Vamos para a segunda pergunta aqui. Pode botar na tela. Condomínio não pode divulgar o nome dos inadimplentes. Eita, e aí, assunto espinhoso esse, hein, doutor? Pois é assim, você não pode constranger quem não paga. Você pode alertar o condomínio, não sei se você recebe, geralmente a pessoa recebe uma revistinha, um demonstrativo das contas do condomínio. Sim, é uma prestação de contas, Uma prestação de contas. Lá você pode dizer as unidades que estão em atraso. O que dá mais ou menos na mesma, né? Mas é fica menos disfarçadinho feio. de número. Isso, né? exatamente. Em vez de dar o nome da pessoa. É isso aí. Tá, então ele pode mostrar a unidade que está devendo. Mas e não quanto está pode devendo também. colocar na porta do elevador ali, ó, fulano, ciclano e beltrano estão em atraso com o condomínio. Não, Isso porque é um jamais. constrangimento. Tá certo. Então, nesse caso, verdadeiro, né? Ok. Terceira pergunta, vamos dar uma olhada? Síndico deve estar disponível 24 horas por dia. Vou te dizer que a tarefa de ser síndico, ela é heróica, viu? Uma cadeira do diabo, né? Nossa Senhora. Não é fácil. O que o síndico ganha para ser síndico talvez não compense as amolações que ele tem no prédio. É verdade. Então, ele deve fixar um horário para trabalhar. Ele deve colocar à sua disposição um horário para que os condomínios atendam. Em geral, o síndico não se coloca tanto à disposição, ele coloca mais o zelador para atender as tarefas cotidianas. E o zelador, quando não consegue atender, aí ele chama o síndico. O síndico recebe um salário porque, na maioria das vezes, é aquela convenção de que ele não paga o condomínio, que seria como se fosse um salário para ele. Essa é a remuneração dele. Essa é a remuneração. Ele não recebe um ordenado, ele deixa de pagar o condomínio dele.
o que dependendo do condomínio acaba sendo um bom ordenado, E né? às vezes pode ser mais do que um salário normal. É verdade, é verdade. Realmente hoje o condomínio tem aí uma parcela importante do orçamento da família, muitas vezes. Né? Exatamente. Tá certo. Então, o síndico não tem que estar disponível 24 horas por dia. Você não deve ligar na casa dele de madrugada para reclamar do seu vizinho. O síndico também tem direito a ter vida social. E dormir. Exato. Tá bom. Então, isso é falso. Vamos para a próxima pergunta. Inquilino tem direito a voto em assembleia. Olha, isso é polêmico, porque depende muito da convenção coletiva do condomínio. Se a convenção disser que ele não tem direito, ele não pode participar. Tá. Agora, se a convenção não fala nada ou se a convenção autoriza, o proprietário tem que fazer uma procuração para ele e ele pode ir lá votar, inclusive, desde que o proprietário não vá na reunião ou na assembleia. Tá. Então, uma procuração no caso de ausência. Isso, só que não é uma procuração, eu faço em casa, assino e mando. Tem que ser uma procuração via cartório. Ah, reconhecida em cartório. É reconhecida em cartório. E tem que se informar antes se a convenção do condomínio permite isso. Não adianta eu fazer a procuração e de repente ter uma proibição na convenção, aí não tem a Não menor vai resolver validade. nada. E eles têm que estar em acordo com a decisão? O inquilino tem que saber o que o proprietário quer? O inquilino vai votar de acordo com a necessidade ou com a conveniência dele? Não necessariamente, porque quem mora lá é o inquilino. Sim. Geralmente, o inquilino não tem direito a voto. Ele pode até participar da reunião, mas ele não pode votar. Se o proprietário deu poderes a ele, ele tem que decidir de acordo com o seu próprio interesse. E com o que ele vive no dia a dia ali, né? Tá certo. Então, essa pergunta é aquela pergunta, tipo, mais ou menos, né? A resposta... 50%. Depende a resposta, É a resposta de advogado, depende. Depende, exatamente. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Despesa com conservação e reforma de elevador deve ser pago por inquilino. Não só de elevador, toda despesa extra, ela é considerada uma despesa inclusa no condomínio. A menos que exista uma previsão no contrato de aluguel entre o locatário e o locador, aí ele fala, olha, essas taxas extras eu não vou pagar. Ou quando é feita uma reforma para o prédio, coisa assim, aí ele pode convencionar com o proprietário a não pagar. Tá. Mas fora isso, no caso do elevador em específico, isso é tido como uma despesa ordinária do condomínio. Quer dizer, despesas do dia a dia, então o Despesas inquilino que tem que pagar. Que são devidas ao inquilino. Verdadeiro, então, nesse caso, é isso? Isso. Ok. Próxima pergunta. Tem a ver com o síndico também. Síndico não pode ser reeleito. Nossa, já imaginou que sofrimento? Nossa, ter que encontrar alguém que queira isso. Você sabe que isso é uma mágica. Achar uma pessoa que queira ser síndico... E achar um bom síndico? Não, então? isso já é um milagre. Você sabe que no meu condomínio, eu vou mandar um beijo pro Marcelo, não sei se ele está assistindo agora, mas o síndico bom que a gente tem por lá, viu? A Cara minha atuante, síndica, ela é bacana. espetacular também. Rosana, muito obrigado por tudo que você faz, viu? Aí a gente já está nos 40% da galera que mora em condomínio, né? Exatamente. O síndico, ele pode ser reeleito tantas vezes quanto a convenção permitir. Tá. A convenção é tipo a regra geral do prédio. É o que pode e o que não pode. Se a convenção disser que só pode uma vez ou duas, é o que vai valer. Geralmente a convenção não fala nada justamente pela dificuldade de se encontrar um síndico. Em não havendo proibição, o síndico pode ser reeleito quantas vezes ele aguentar. Tá. E tem casos, tem prédios que tem síndico há mais de 10 anos. Não tem nenhuma proibição. Mas a cada 2 anos tem que fazer a eleição, independente da vontade dele continuar ali. Exatamente. E não aparecendo nenhum candidato? Então, não aparecendo... Aí automaticamente ele já renova a... Precisa ver se ele quer também, ele também não é obrigado. E aí, como é que fica? Então, de repente aí... não tem ninguém para ser síndico do prédio. Como Aí é que vão funciona? tentar convencer o pobre coitado a continuar ficar mais ali mais 2 um anos. Ou ele também pode ficar num período E se de ele se mudar, emergência. de repente? Já aconteceu no meu prédio, inclusive. É? Tinha o síndico era o meu vizinho de cima. E ele se mudou. E ele tinha sido eleito há uns 6 meses, então faltava 1 ano e meio ainda para ele sair. Tá. Ele continuou mesmo fora do prédio, porque não tinha um substituto. Olha, que maravilhoso ele. Pois é, aí Gente, aquela história, ele ia lá pegar a correspondência e falar, e aí, o prédio, como é que tá? tá tudo bem. Os condôminos sofreram, claro, porque não é a mesma dedicação de quem está lá no Claro, dia a dia. claro. Mas era uma situação emergencial. Entendi. Tá certo, então nesse caso é falso, né? Ele pode sim ser reeleito quantas vezes ele quiser ou quantas vezes ele aguentar, como você bem colocou. Próxima pergunta, vamos ver. Condomínio pode proibir animal de estimação nos apartamentos. Ô, assunto polêmico Ô, esse, hein? Rejane, como é difícil aquele cachorro solitário que fica latindo o dia Que dó, inteiro. né? Pois é. Eu tenho muita pena. O animal de estimação, não só o cachorro, tem papagaio, tem gato,
Eu já vi gente que tem cobra dentro de casa. Uau, mas tem, né? Isso depende muito da convenção coletiva do condomínio. Tá. Tem convenção que proíbe a entrada de animal, não importa o tamanho. E aí, mas o meu cachorro é pequenininho, ele não late, não dá trabalho. Não tem problema. Se a convenção diz que não pode ter. Tá. E se você insiste, você pode ser multado ou, inclusive, você pode ser retirado do condomínio. Pode ser convidado a se retirar. Pode ser convidado a retirar o cachorro. O condomínio não. Quer dizer, o proprietário ou o condômino não. O proprietário ele só sai em caso de inadimplência. Se ele ficar devendo uma grande soma, o apartamento dele pode ir a leilão e ele pode ser depois despejado, porque são coisas distintas. Primeiro, a propriedade do apartamento tem que vir para o condomínio. Tá. Só que nisso o proprietário pode se recusar a sair. E aí tem que ser feita uma ação de despejo para retirá-lo. E ganha um tempinho numa Ganha dessa, mais né? um tempinho. Mas existe uma jurisprudência já no caso de condomínios que proíbem a permanência de animais de estimação lá, de algumas pessoas que de repente entram na justiça e conseguem manter o seu animal, apesar da convenção do condomínio dizer que não. Mas aí extrapola as regras condominiais. Aí já é a justiça que vai interferir naquela vida em sociedade. Tá. E se for contrário à convenção, só via justiça. Tá certo. Deixa eu agradecer então a presença do Dr. Antônio Gonçalves, que é advogado especializado em direito civil, aquilo que a gente estava comentando. O assunto é muito mais amplo que isso, né? A gente poderia falar de problemas que acontecem no seu condomínio ao longo do dia aqui no programa de hoje. E ainda faltaria coisa para falar. Aliás, o Facebook hoje existe até para isso, né? É verdade. Para os vizinhos debaterem sobre as questões que acontecem ali ao longo do dia, enfim, uma loucura. Mas o importante é que todo mundo use sempre do bom senso para resolver essas questões, todo mundo vai conseguir viver muito melhor, né? Obrigada mais uma vez pela presença aqui, viu, doutor? Até a próxima. Até a próxima. Até. Vamos lá para o departamento de jornalismo agora? A Ana Paula tem mais informações para a gente. Oi, Ana.